Depois de muitos pedidos, a LG finalmente trouxe sua linha V para o Brasil, apresentando hoje em um evento em São Paulo o G7 ThinQ e o V35 ThinQ, com o primeiro sendo vendido já nesse dia 6 de julho, enquanto o outro só chega às lojas em agosto. A gente já tem um vídeo de hands-on que você pode conferir clicando no card aqui em cima, mas a gente vai fazer agora um rápido comparativo de câmeras, colocando eles lado a lado com o Galaxy S9, o iPhone 8 e o Xperia Z2 Compact. Vamos conferir então como eles saíram. Ao contrário do que muita gente pode imaginar, o G7 ThinQ e o V35 ThinQ contam exatamente com as mesmas câmeras, sendo usados aí na parte traseira dois sensores de 16 megapixels, um cobertor f1.9 e outro cobertor f1.6. Esse cobertor f1.9 tem lentes grandes angulares para entregar aí um maior campo de visão. Na parte frontal, a gente tem 8 megapixels para as selfies. Na primeira cena, tivemos imagens bem parecidas aí nos 5 aparelhos, com o iPhone entregando a imagem mais clara, enquanto o Xperia Z2 Compact ficou com mais escura. O G7 ThinQ, o V35 ThinQ e o Galaxy S9 ficaram bem parecidos, puxando aí para um pouco mais escuro, mas sem pecar muito no balanço de branco. Já na segunda cena as coisas não foram tão iguais assim, com o Xperia Z2 Compact entregando uma imagem bastante balanceada, enquanto o iPhone tendeu para tons amarelos e o Galaxy S9 foi no caminho oposto, deixando tudo branco demais. Assim como o aparelho da Sony, ambos os modelos da LG entregaram algo bem balanceado, mas um pouquinho mais estourado. A terceira foto é parecida com a primeira, mas aqui com um pouco mais de detalhes e cores. Novamente o iPhone foi o que entregou a imagem mais clara, mas perdeu um pouquinho da nitidez no foco aí em alguns pontos, ficando o Xperia Z2 Compact como o mais escuro dos 5. G7, V35 e Galaxy S9 ficaram bem parecidos, com o aparelho da Samsung um pouquinho melhor. Essa última cena com a câmera traseira foi provavelmente a que mais decepcionou, já que o G7 e o V35 apresentaram exatamente o mesmo problema, pecando no balanceamento de branco e entregando uma imagem um pouco suavizada demais. Por aqui os melhores foram o Xperia Z2 e o iPhone 8, ambos aí bem parecidos e com bom nível de detalhes e acertando o balanceamento de cores, enquanto o Galaxy S9 entregou um pouquinho menos de saturação, acabando por apresentar uma imagem um pouco lavada. Nas selfies, temos o Galaxy com o iPhone entregando a imagem mais clara, enquanto o Xperia Z2 Compact ficou com mais escura. O G7 ThinQ, o V35 ThinQ e o Galaxy S9 ficaram bem parecidos, puxando aí para um pouco mais escuro, mas sem pecar muito no balanço de branco. Já na segunda cena as coisas não foram tão iguais assim, com o Xperia Z2 Compact entregando uma imagem bastante balanceada, enquanto o iPhone tendeu para tons amarelos e o Galaxy S9 foi no caminho oposto, deixando tudo branco demais. Assim como o aparelho da Sony, ambos os modelos da LG entregaram algo bem balanceado, mas um pouquinho mais estourado. A terceira foto é parecida com a primeira, mas aqui com um pouco mais de detalhes e cores. Novamente o iPhone foi o que entregou a imagem mais clara, mas perdeu um pouquinho da nitidez no foco aí em alguns pontos, ficando o Xperia Z2 Compact como o mais escuro dos 5. G7, V35 e Galaxy S9 ficaram bem parecidos, com o aparelho da Samsung um pouquinho melhor. Essa última cena com a câmera traseira foi provavelmente a que mais decepcionou, já que o G7 e o V35 apresentaram exatamente o mesmo problema, pecando no balanceamento de branco e entregando uma imagem um pouco suavizada demais. Por aqui os melhores foram o Xperia Z2 e o iPhone 8, ambos aí bem parecidos e com bom nível de detalhes e acertando o balanceamento de cores, enquanto o Galaxy S9 entregou um pouquinho menos de saturação, acabando por apresentar uma imagem um pouco lavada. Nas selfies, temos o Galaxy S9 com efeito de embelezamento aí mais agressivo, mesmo no modo automático, sendo o V35 e G7 exatamente iguais, como era de se esperar, enquanto o Xperia Z2 Compact pesa a mão na nitidez e o iPhone 8 tenta entregar algo um pouco mais natural. Nos vídeos todos eles ficaram bem parecidos, entregando uma boa qualidade, com a captação de áudio um pouquinho melhor aí no G7 e no V35 ThinQ, apresentando um áudio mais claro e alto. Bem mais aprofundado para poder ver a fundo a qualidade dos aparelhos nos mais variados cenários, sendo esse um comparativo prévio só para quem quer algo o mais rápido possível para poder já comprar logo de uma vez. Mais detalhes do comparativo você encontra na pauta que está em texto, vai ter no card aqui em cima ou no link na descrição. Aproveita aí e já deixa seu comentário sobre o que achou dos 5 aparelhos e se acha que a LG vem forte para brigar no nicho topo de linha ou se ainda não é a vez da empresa sul-coreana lidar com a sua principal rival aí, que é a Samsung, e outras no mercado aí brasileiro. É só você manter para o celular e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!